Hoje eu vou te contar a verdadeira origem da Páscoa. E não foi na crucificação de Jesus. Olá, sejam muito bem-vindos ao Identity for the Nations. Meu nome é Maria e hoje eu vou te contar a origem da Páscoa. Sim, a primeira Páscoa não aconteceu na crucificação de Jesus como muitas pessoas pensam, mas veio muito antes, milhares de anos antes. E hoje eu vou contar essa história que tem a ver com as 10 pragas do Egito. Sim, a origem da Páscoa está ali dentro das 10 pragas do Egito. E se você quer saber o que tem a ver ali com as 10 pragas do Egito, continue assistindo esse vídeo que você vai descobrir. Então, gente, hoje em dia as pessoas relacionam a Páscoa muito a ovo de chocolate, a coelhinho ou coisas do tipo. E as pessoas que são um pouco mais religiosas ou que são cristãs relacionam a crucificação e a ressurreição de Jesus. Mas a origem da Páscoa, a primeira Páscoa, aconteceu milhares de anos antes disso. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Então, se você quiser me acompanhar enquanto eu conto a história, você pode abrir, se você tiver uma Bíblia em casa, em Êxodo capítulo 11 e 12, que é de onde eu vou narrar essa história. E Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Então, para te contar essa história, eu vou contextualizar um pouco para que você não fique perdido quando eu falar alguns nomes, algumas coisas, caso você não conheça muito bem sobre esses personagens e essa história que eu vou te contar aqui das 10 pragas do Egito, tá? Porque a Páscoa tem tudo a ver com essas 10 pragas. Sim. E é até um pouco assim assustador, mas sim, tem a ver com isso. Para começar a contar e para você poder entender um pouquinho dessa história, vamos voltar um pouco antes na história de Jacó. Então, esse Jacó teve 12 filhos. E ao longo da sua história, ao longo da sua vida, ele mudou o nome, né? Deus mudou o nome dele para Israel. Então ele passou a se chamar Israel. E dele veio as 12 tribos de Israel, que deu origem à nação de Israel, que a gente conhece até os dias de hoje. Ele teve esses 12 filhos e um dos filhos foi para o Egito. Se você quiser saber a história de José, que foi para o Egito, vendido pelos irmãos, né, que foi uma trairagem, eu vou fazer um vídeo especialmente contando a história de José. Mas, como não é a história dele que a gente tá contando aqui, sim da Páscoa, eu vou só ir passando por cima até chegar ali na origem da Páscoa, beleza? Então, gente, José foi antes pro Egito e depois de muitos anos, todos os irmãos e Israel, o pai dele, também foi. Então, 70 pessoas ali mais ou menos foram morar no Egito numa época de grande fome. E eles ficaram na melhor terra na época, né, do Egito, porque o José, né, o filho de Israel, ele era governador, ele era o segundo mais importante. Ele só era menos importante do que Faraó, mas na verdade quem realmente governava era José. Realmente Faraó estava ali mais assim como capa de revista e José que realmente governava e administrava todo o reino, sim? Então, ao longo do tempo, o povo de Israel foi crescendo muito e surgiu um rei, né, um faraó, que não conhecia a José, a história de José, e nem como o povo tinha parado ali através de uma maneira assim honrosa, né, que realmente José tinha salvo todo o povo e todas as terras ao redor e tinha entregue, comprado toda a terra do Egito para o faraó, então ele não sabia o quanto José foi importante. Ele pensou, bem, esse povo de Israel não são meus súditos, né, digamos, não são meus servos, assim como os egípcios eram, e eles estão crescendo muito. Pode ser que venha um inimigo e Israel resolva se juntar com o inimigo contra mim e eu perca aqui meu trono. E então ele teve a ideia de escravizar o povo e de torturar eles. Então o faraó começou a maltratar o povo e começou a escravizar de uma maneira muito dura e cada vez mais dura. Só que quanto mais ele escravizava,
mais o povo crescia e se multiplicava. Então chegou um momento que o faraó resolveu que ia matar todos os meninos, todos os bebês que nascessem do sexo masculino deveriam ser mortos, jogados no rio Nilo. Ele era louco. Então, as parteiras, né, que iam fazer lá os partos das hebreias, né, que eram as descendentes de Israel, elas temiam a Deus e não assassinaram os bebês. Então, Deus abençoou elas, né, e não deu tão certo quanto o faraó queria. E nessa história aí, um menino chamado Moisés foi salvo e ele foi criado pela filha do faraó que tentou matar os hebreus. Sim, o neto dele era um hebreu, né? Então, tipo, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então, Moisés foi criado como um príncipe e depois ele saiu do Egito, isso também é outra história, e ele ficou 40 anos no deserto quando Deus chamou ele para resgatar o povo de Israel. Ele voltou para o Egito para resgatar o povo de Israel e Faraó, né, que já era outro faraó, porque esse que ele fugiu, né, porque o faraó antigo vô dele queria matar ele. E aí ele fugiu e quando o vô dele morreu, ele voltou. E esse novo faraó não queria de jeito nenhum libertar o povo de Israel. Capaz, né? Tem um monte de gente servindo ali de graça, eu vou libertar? Até parece. Então, Deus veio com as 10 pragas do Egito. Sim. Então, vieram as 9 primeiras pragas, tá? Que também é outra história. Vieram as 9 pragas, certo? E nada do faraó libertar o povo de Israel. Então, Deus disse para Moisés que ia trazer uma última praga e com essa praga Faraó ia libertar o povo e, na verdade, o povo do Egito ia expulsar os israelitas e eles iam sair correndo lá do Egito, porque eles iam querer que os israelitas saíssem logo de lá. E aí começa a origem da Páscoa. Se você não quer perder a história das 10 pragas que eu vou contar no vídeo especial, além da história de Moisés, além da história de José e todas as outras histórias, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado quando eu fizer esses vídeos, para que você possa ali receber sempre as notificações quando eu fizer vídeo novo. Continuando a contar essa história, Deus disse para que o povo de Israel fizesse uma festa especial para sempre lembrar desse momento onde eles foram libertos de mais de 400 anos de escravidão. Sim, eles estavam há 400 anos escravizados no Egito. Nessa festa, eles teriam que sacrificar um cordeiro e assar em uma casa para que toda a família comesse. Só que tinha algumas coisas especiais ali, uns rituais especiais que tinham que fazer. Não era de qualquer maneira que esse cordeiro era preparado. Primeiro, o cordeiro tinha que ser assado, não podia ser cozido e muito menos comido cru. Segundo, o cordeiro não podia ir para casas diferentes. Por exemplo, aqui na minha família tem 4 pessoas. Só que a gente não consegue comer um cordeiro inteiro. Então, nós teríamos que chamar os nossos vizinhos mais perto, digamos assim, que necessitaria de umas 10 pessoas para comer o cordeiro. Então, nós teríamos que chamar os vizinhos mais perto que tivesse ali umas 6 pessoas, mais ou menos, 5, 7 pessoas, para que nós comêssemos todos em uma casa, tá? Não podia dividir ele nas 2 casas. Todo mundo tinha que comer na mesma casa, porque o cordeiro não podia sair dali. Tinha que ser assado, então a pessoa ficava comendo ali durante a noite. Se sobrasse algo pela manhã, tinha que ser queimado no fogo, não podia ser comido. E essa festa durava uma semana. Sim, a Páscoa não durava um dia ou 3 dias, como geralmente a gente comemora hoje em dia, né? Mas duravam 7 dias. E durante esse tempo, eles não podiam colocar fermento no pão. O pão, se você não sabe, é o alimento mais importante para um hebreu. Assim como o arroz com feijão é aqui para nós brasileiros, né? O pão para eles é como o nosso arroz. Esse povo tinha que comer ali tudo em uma casa só, tinha que se juntar a família, né? Famílias e vizinhos conforme cada um comia para que desse um cordeiro. O cordeiro tinha que ser de 1 ano sem defeito ou um cabrito.
e não se podia quebrar nenhum osso dele. E esse cordeiro representava o que depois seria o sacrifício de Jesus. Então é muito simbólico Jesus ter morrido ali na Páscoa, né? E ter ressuscitado no último dia, que é aquela celebração onde eles sempre se lembravam que eles tinham sido libertos da escravidão, de um jugo de centenas e centenas de anos. E essa festa tinha que acontecer todos os anos como memorial, e cada vez que eles fizessem, eles tinham que ir passando para os seus filhos de maneira oral toda essa história de como Deus libertou de maneira super milagrosa através dessas maravilhas e dessas 10 pragas que tinham acontecido, sim. Então, o que acontecia nessa noite, que não era para ninguém sair de casa, que não era para o cordeiro sair dali, eles tinham que pegar o sangue desse cordeiro e passar nas laterais ali em cima da porta para marcar o lugar, como querendo dizer que aquele lugar era marcado pelo sangue do cordeiro e aquele povo pertencia a Deus. Porque naquela noite o anjo da morte passaria dentro das casas, entraria em todas as casas que não tivessem essa marca do sangue do cordeiro, e todos os primogênitos, os primeiros filhos, seriam mortos, desde o filho do faraó até os primogênitos dos animais dos egípcios. Nenhum dos israelitas teria nenhum problema se passasse esse sangue, se fizesse essa festa, né? Nenhum deles teria nenhum problema. E os egípcios teriam a morte ali dos primogênitos. Até se você ler ali em Êxodo 11:12, quando chega na última praga, Moisés vai falar com o faraó e ele fica enfurecido porque ele sabe o que vai acontecer, porque Deus avisou para ele, ele fica enfurecido porque mesmo assim faraó não dá bola e fica com o coração endurecido e não quer ouvir. Então, muitas pessoas morrem por causa da dureza de coração e da desobediência de faraó. E fala ali que não tinha nenhuma casa que não tivesse uma pessoa morta entre os egípcios. E por causa disso eles ficaram tão apavorados, eles pensaram, bem, todos nós vamos morrer. E expulsaram os israelitas. Só que com isso eles deram um monte de objetos de ouro, de prata ali que os israelitas pediram, né? Então eles não saíram de mãos vazias, eles receberam, digamos assim, mais ou menos os 400 anos de trabalho, né? E eles saíram e eles não conseguiram colocar fermento no pão, né? A massa não conseguiu fermentar, que era realmente o que Deus tinha dito, que aqueles 7 dias não se podia comer pão com fermento. Então, quando passou milhares de anos, Jesus estava fazendo essa mesma festa com pão e com vinho ali, né, na ceia, onde eles celebraram a Páscoa, e naquela noite ele foi crucificado. Foram crucificadas 3 pessoas. Jesus estava na cruz do meio e os dos 2 lados tinham 2 ladrões. E os guardas foram quebrar as pernas de cada um dos prisioneiros ali, dos condenados, porque não se podia passar para o outro dia, porque era Páscoa, era um dia especial, porque geralmente eles demoravam muito tempo, às vezes, para morrer. Então, eles queriam fazer isso para que morressem logo, porque era um dia especial. E aí, eles quebraram do primeiro, quebraram do outro, e Jesus já tinha falecido, né? Então, eles não quebraram realmente nenhum osso de Jesus, como tá em várias partes da palavra, e ali é muito interessante de ver essa simbologia. Então, gente, essa é a história da verdadeira origem da Páscoa. Se você quiser que eu faça um comparativo da diferença da primeira Páscoa para a Páscoa na época de Jesus, para a Páscoa nos dias de hoje, que são os ovinhos de chocolate com coelhinho, enfim, deixa aqui nos comentários para que eu possa entender que você realmente gosta desse assunto, para que eu possa fazer outros vídeos. Se você reparar, a Páscoa hoje em dia, mesmo entre pessoas que não são cristãs, que não acreditam na Bíblia, ela representa uma vida nova, representa, né, um recomeço, representa a vida, enfim, através do ovinho, do coelhinho. Sempre, geralmente, as pessoas, quando falam em Páscoa, quando não se refere a Jesus, falam sobre essas coisas. Então, de certa forma, né, tem uma relação ali. Porque, por mais que é meio tenso ali a história da primeira Páscoa, porque, na verdade, foi uma libertação, né, inclusive uma salvação ali da morte para o povo de Israel, mas aconteceram muitas mortes ali, né, para o povo do Egito. E
depois ali, através de Jesus, também representou uma vida nova para nós. Jesus ressuscitou, enfim. Mas, né, teve essa questão de que teve o lado ruim, né, digamos, teve a parte da morte para que depois houvesse a vida, né, houvesse a ressurreição. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever aqui, de curtir e até o próximo vídeo.